Falando em Lula, foi citado aqui, o presidente afirmou durante uma reunião em Brasília que tem uma boa relação com o Congresso Nacional, mas que está descontente com as recentes brigas entre parlamentares. Por conta disso, o petista disse que ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo para que o deputado fosse conciliador e evitasse uma degradação da função política. Vamos ouvir. Eu sempre que eu posso falar com o presidente Pacheco, com o presidente Lira, eu faço questão de dizer isso publicamente, porque quando nós tomamos posse, parecia que ia ser, sabe, uma situação degradante, a briga com o Congresso, todo dia briga. E confesso a vocês, eu já fui presidente outros 2 mandatos, sabe? E, sinceramente, eu nunca tive uma relação tão boa com o Congresso como eu estou tendo agora. Esses dias, só para você ter ideia, eu liguei para o presidente da Câmara, depois de uma briga que houve na Câmara lá, eu sei que houve uns pontapés, uns tapas, uns socos. Eu liguei para o presidente Lira e falei, eu acho que é o seguinte, cara, você precisa conversar com os deputados e com os senadores, porque é o seguinte, ou seja, nós estamos promovendo um processo de degradação na função política. Não chegam os adversários de vocês xingarem vocês, xingar os políticos, todo mundo xinga todo mundo. Ou seja, a gente ainda tem um comportamento que leva e induz a gente a cometer erros. E ser achincalhado, como muitas vezes é o Congresso Nacional, é o Senado, é a Câmara, é o Executivo, é a Suprema Corte, ou seja... Agora, quando uma fala dessa vem do presidente Lula, fica subentendido que a crítica dele é aos parlamentares de direita que estão brigando e que levam a violência para a política, que são truculentos, radicais, extremistas. Se o presidente está tão preocupado aí com a questão dos debates acalorados no parlamento, que é até um espaço próprio para isso, que a gente sabe não teve nenhum registro mais grave, todas as discussões aí que a gente viu recentemente no Congresso Nacional não passaram do ponto, mas as que passaram, e se o presidente está tão preocupado com essa questão, caberia ele fazer uma reprimenda, por exemplo, ao deputado André Janones, que é um dos maiores encrenqueiros do Congresso Nacional, alguém que vai para sessões para tumultuar, para arrumar briga, já se desentendeu aí com vários parlamentares da direita, e sempre que há algum tipo de exaltação ou violência, é claro que isso não é desejável, mas se a preocupação do presidente é essa, caberia a ele repreender os integrantes do partido dele. Que história é essa de conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que controle os ânimos dos parlamentares com uma agenda tão gritante no Brasil, com gente sem saneamento básico, com tantos problemas estruturais que o Brasil enfrenta? O presidente está perdendo tempo com esse tipo de conversa com o presidente da Câmara e sem mencionar os políticos do seu próprio campo que estão promovendo isso, que apostam na baixaria e na lacração e em tumultuar para trazer essa imagem de hostilidade aos adversários. É uma vergonha, né, que o presidente esteja se prestando a isso. Alguém quer comentar sobre essa fala? Eu quero. Com relação a essa questão do Congresso, essas brigas, essas discussões acaloradas, eu queria dizer o seguinte, o PT... Desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele era oposição, ele era briguento, ele causava confusão. A Maria do Rosário teve uma vez que fingiu que foi agredida por um deputado e as câmeras mostraram que não, que ele nem encostou nela. Então o PT sempre criou confusão, sempre criou confusão. O Jean Willis não cuspiu no Bolsonaro? Exato. Agora nós temos um Congresso que a gente tem uma parte pequena, não é grande, de deputados da direita que não se calam, e eu dou todo o apoio a eles, que não correm da briga, que na hora que vem um Janones e vem falar as coisas, tá havendo uma reação. É isso que o Lula não está acostumado. É isso. Uma direita aguerrida, uma oposição aguerrida. Ele teve 2 mandatos onde o PSDB era aquela oposição... Nem sei que nome que eu dou, porque não falava nada, não fazia nada. E hoje ele está governando com uma oposição aguerrida. Uma oposição que, sim, se for para ir até como é que fala? As últimas consequências, as vias de fato, é essa expressão, vai sair. E olha, tem todo o meu apoio, porque briga com a esquerda não é de conversar, não é diplomática, não, é pé na porta mesmo, porque é assim que eles fazem. Então, infelizmente, nós vamos precisar ter pessoas que enfrentam também essa situação, sem medo. Desculpa, mas sabe qual é o grande? Não de folão, mas é interessante. Você falou, explodiu na minha cabeça aqui um dado. Sabe qual é o problema? Porque ele está tão incomodado com essas pessoas, esse grupo aguerrido,
Porque até então, quando não havia redes sociais, nos mandatos anteriores dele, não havia rede social, e ele fazia de conta que ele era o apaziguador, era o Lulinha, toda essa palhaçada que tinha, ali era muito fácil de você marcar uma reunião no escurinho de cinema e perguntar, quanto custa? Sim. É um grupo que não está se prostituindo. Sim. Por isso que ele tem tanta angústia. Agora, o que já mostra a petulância, com todo o respeito desse senhor, é ele falar assim, conversei com o Arthur Lira para botar a ordem na sua casa. É como se ele estivesse olhando pro vizinho e falasse assim, ó, o negócio é o seguinte, educa teu filho assim. Ele tem que entender que ele não, a gente falou de poder moderador, ele não é poder moderador. O papel dele é fazer programas de governo, colocar suas perspectivas e colocar em debate no Congresso, porque o nosso sistema político exige que o Congresso aprove esses programas de governo. Como isso aqui não é nem parlamentarismo, nem presidencialismo, é um palhacismo o nosso sistema político, então tem que aprovar lá. Aí se ele está preocupado, que fale com a base, né? Que o presidente procure a base e diga, olha, não, o tom está acima do desejável, vamos baixar a bola. Eu acho que é melhor até, Vitor, ele não precisa nem fazer a base. Basta ele fazer projetos que não sejam projetos de mau caratismo, projetos que realmente não sejam apenas para chegar no poder, para preservar o poder, para prejudicar a oposição, para prejudicar aqueles que estão... Faça um programa de governo. Ele não tem. Aí o senhor acordou, né? Depois desse sonho, aí a gente acorda para a realidade que isso não vai acontecer. Mas você sabe por que ele não pode falar para a base? Porque na semana passada ele falou para a base dele não levar recado para casa. Então essa notícia de hoje é completamente contraditória com a da semana passada. Ele falou que a base não era para levar recado para casa, que era para brigar sim, que era para bater de frente. E hoje ele está aí chamando Arthur Lira para dizer, olha, o clima tá muito efervescente o negócio ali. Não, o que ele está se incomodando é porque pela primeira vez tem um pouco mais de oposição séria, de pessoas que estão ali defendendo outros valores sérios reais, que são tidos como valores da direita. Esse que é o grande incômodo, porque antes, né, a população brasileira já sabe, a gente tinha o famoso Teatro das Tesouras, né? Então fingia-se que tinha ali aquela oposição, mas não era marromeno, mas não era quase oposição, mas não era bem oposição. A prova é tanta que o Alckmin hoje é vice, né? Faz chapa ali, tá ali lado a lado com o Lula, está dentro de uma gestão petista. Então é uma notícia completamente contraditória. E assim, se tem um lugar para debate de ideias, e os debates às vezes pode sim ficar um pouco mais acalorado, não estou aqui defendendo que se fira a liturgia do cargo ou alguma coisa nesse sentido, mas que o debate pode ficar um pouco mais acalorado é ali dentro do Congresso. Os representantes estão ali para isso, e em quem eu votei para me representar, eu quero sim que defenda a minha ideia, principalmente em pauta cultural e de costumes, até o fim. É para isso que eles estão ali, são pagos para isso. Não é para brincar de casinha, assistir sessão da tarde, senão eles estariam ali. E aí, só para fechar, ele fala a respeito disso, mas o André Janones, por exemplo, desafiou o Nicolas, chamou o Nicolas para ir para fora, para sair na porrada e tal. Fez essa semana também, postou foto ali no Twitter dizendo, vem Nicolas, que eu vou te dar uma porrada e tal. A Erika Hilton atacou a deputada Júlia no dia do evento da mulher, tá? Não era qualquer evento. Estavam debatendo pautas femininas. O que a Erika Hilton fez? Atacou a Júlia Zanata, falou do cabelo dela, inclusive com ataques machistas. Não são elas que dizem que não pode falar da aparência? Por que falaram? Com ataques machistas lá dentro do Congresso. Então, assim, quem que é que tá atacando? Geralmente, o que eu vejo ali é uma defesa. Agora, falar a verdade se ofende a esquerda, realmente a gente não pode fazer muita coisa, porque o que eu vejo geralmente são os deputados se defendendo de ofensivas ali, muito diretas inclusive, dizendo em bater mesmo, violência física contra os deputados da direita. Fala, Marcelo. Temos que tomar cuidado com velhas estratégias que já são conhecidas na história, né? O imperador Júlio César, há mais de 2000 anos atrás, dizia que era importante dividir para governar ou para conquistar. É óbvio que ali está sendo fomentado o caos através dessas brigas polarizadas, e esse caos, ele, na verdade, privilegia um governo que não tem um plano, uma agenda política, e temos que pensar que o governo é dividido por 3 áreas. O executivo, formado pelo presidente e os seus ministros, o judiciário, que é o sistema da corte, né? Ou seja, os juízes da Suprema Corte, e o terceiro, que é, na verdade, o legislativo, que é o mais importante. Quando a gente olha lá na Constituição, o legislativo vem primeiro. Então, qual é a estratégia?
Se eu criar um caos lá dentro do Legislativo, eu não consigo avançar com as importantes pautas políticas e eu dou espaço para a velha política do toma lá da cá. Essa fala do presidente, ela parece ser uma fala muito bem intencionada, mas parece dizer uma coisa e fazer outra. Posso fazer um pouco? Diga, professor. Porque, Marcelo, que coisa espetacular você ter falado. Em sala de aula, eu sempre tento falar para os alunos o seguinte: não confundam Estado com governo e governo com executivo, porque o governo é o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa é a razão pela qual está tão confuso e pessoas dizem, em defesa da democracia, nós vamos acabar com o Estado Democrático de Direito, porque eles acabam centralizando a ideia de governo apenas no executivo e dizem assim, e nós estamos isentos das críticas ou dos controles, porque a democracia exige que o povo controle os seus governantes. Legislativo e judiciário é governo também. Isso é fantástico. E quando você olha o que o Lula está fazendo, se metendo na casa dos outros, ele está simplesmente se sobrepondo e dizendo que ele é o Estado. Ele está dizendo, eu estou acima de todos. Por isso eu sou o moderador. Mas é uma confusão tão grande, que eles acabam fazendo com que as pessoas não percebam que executivo não é governo, é um pedaço do governo. Os outros pedaços é legislativo e judiciário, que só funcionam harmonicamente se você tiver cada um trabalhando da sua esfera adequadamente, sem se sobrepor aos outros. É a confusão e a anarquia que a gente está vivendo agora. Aí vem este senhor e diz assim, não, nós temos que simplesmente controlar lá dentro do legislativo, porque está tendo briga. A Gesiane foi muito feliz quando ela falou, não interessa se tem a exaltação. Como você disse, por qual razão começa na Constituição a descrição do poder legislativo? Porque ele representa todo o povo. Lá está o povo inteiro representado. Por isso que lá o ambiente para os debates. Não é no executivo. O executivo, ele é eleito por um pedaço do povo, supostamente para governar para todo o povo. E o judiciário não é eleito por ninguém. O judiciário tem apenas que fazer com que as leis sejam cumpridas. É no legislativo que você faz os debates. Por isso ele não pode, com toda essa cara de pau dele, dizer assim, ô Lira, deixa eu te ensinar, menino, como é que se faz. A tua casa tem que ser governada assim. É bom ele tomar cuidado, quem olha muito para a casa dos outros, esquece de olhar para a sua. Daqui a pouco vai ter gente lá dentro da casa dele tomando conta também. E não só isso, professor. Os governantes que vão para essa estratégia de dividir para governar e causam polarização, a gente viu agora nos Estados Unidos o atentado contra o presidente Trump, depois de uma fala mal colocada do presidente Biden, onde o Trump deveria virar alvo. Júlio César, que disse a frase dividir para governar, foi assassinado.